Olá, turminha do segundo ano, tudo bem? Como vocês estão em casa? Estão bem? Graças a Deus. Eu sou a professora Débora e vou dar aula do projeto de leitura para vocês. Hoje, meus amores, nós vamos trabalhar com o paradidático O Cajueiro, da autora Angélica Sampaio. Agora vocês vão copiar a agenda, pegar o caderninho de português para copiar a atividade e o livrinho O Cajueiro. Então, meus amores, a agenda 19/6/2020, projeto leitura, livro O Cajueiro. E a atividade para casa vai ser no caderno de português. Agora vamos falar um pouco da história O Cajueiro. Essa é a história de um menino nascido e criado no sertão, chamado Tião, que gostava de chupar fruta tirada do pé e fazia cafuné na cabeça de Trovão, seu cavalo. Tião também adora a natureza, principalmente um cajueiro em especial. Mas, num certo dia, o querido cajueiro amanhece com sinais de destruição em suas raízes por causa de um incêndio. Terá sido algo criminoso ou acidental? Até que ponto não falar a verdade vale a pena? Descubra o valor da honestidade e da verdade em O Cajueiro. Agora, vamos conhecer um pouco sobre a autora Angélica Sampaio. O nome dela é Angélica Cecília Freire Sampaio de Almeida. Nasceu em Quixadá, no Ceará, em 19/8/1976. Estudou na Universidade Estadual do Ceará, chamada UES. Graduada em Letras e especialista em literatura, escritora, professora da língua portuguesa e redação. Adora animais, principalmente gatos. Por isso, possui 2 felinos, o Pompom e o Floquinho. Ambos foram adotados e não têm raça definida. Agora nós vamos assistir o vídeo falando da história O Cajueiro com Angélica Sampaio, que é autora do livro. Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Angélica Sampaio, sou professora e escritora e hoje eu vou conversar com vocês sobre esse livro aqui, O Cajueiro, tá? Mas antes da gente conversar sobre esse livro, eu queria apresentar para vocês aqui, ó, o meu gatinho de estimação é o Floquinho, tá? E eu vou dizer para vocês que de repente ele pode sair aqui do vídeo, tá bom? Ele vai ficar o quanto que ele quiser, como ele quiser, tá bom? Porque ele só faz o que ele quer aqui em casa, tá? Então ele é o bebê, o mascote. Então quando ele vê aqui eu me arrumando aqui para contar histórias, então ele já vai logo chegando. Então ele começa, aparece nos filmes, nos vídeos e depois ele sai, ele vai embora, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre o livro e vai ter contação de história também, tá? Vou apresentar aqui para vocês, ó, que é um livro bastante ilustrado, colorido, ó. Aqui logo na primeira página a gente vê o Trovão, que é o animal de estimação do Tião, que é o personagem principal. A gente vê que ele mora numa fazenda, porque a história vai se passar no sertão, tá? O sertão é um bioma da Caatinga, do Nordeste brasileiro. E a história, claro, vai se passar no Ceará. Por quê? É a história do menino nascido e criado no sertão, chamado Tião, que ele gostava muito de chupar fruta tirada no pé. E também gostava de fazer cafuné na cabeça do Trovão, o seu cavalo. O Tião, ele também adorava a natureza, principalmente um cajueiro em especial. Por isso que o nome do livro se chama O Cajueiro. O que terá sido que aconteceu com esse cajueiro, que o Tião amava tanto, que fez com que ele ficasse preocupado se o cajueiro ia se recuperar ou não? Pois bem, num certo dia, o querido cajueiro do Tião amanheceu com sinais de destruição em suas raízes por causa de um incêndio. Será que esse incêndio foi acidental?
Será que esse incêndio foi criminoso? Então é isso que a gente vai descobrir durante a leitura dessa história. Até que ponto não falar a verdade vale a pena? Porque esse também é um dos tópicos que a gente vai falar nesse livro, sobre falar a verdade, mesmo que a gente possa ser punido ou até mesmo castigado, tá? Então a gente vai descobrir o valor da honestidade em O Cajueiro, tá bom? Então agora eu vou começar, mas antes de começar aqui a história, a leitura, vou apresentar para vocês como o livro é colorido, cheio de imagens lindas, caprichadas, feitas especialmente para você que gosta de ler ou que está ainda se habituando nesse mundo da leitura, da escrita. Enfim, é um livro para que você possa aprender a gostar da natureza, dos animais e também de outras temáticas, tá? Como falar a verdade, por exemplo. Bem, mas o que vocês querem mesmo é a contação da história, não é? Então vamos lá começar, tá? Aqui, vem que eu vou contar uma história bonita, mas que não tem laço de fita, nem menina com vestido de chita. A história que me vem na memória é a de um menino, nascido e criado no sertão. Esse menino, chamado Tião, gostava de chupar fruta tirada do pé e fazia cafuné na cabeça de Trovão, seu cavalo, tá? Então, como eu apresentei para vocês antes, esse aqui é o Trovão e esse aqui é o Tião. E aqui é o ambiente onde a história se passa, que é uma fazenda. Tião sempre subia no topo de um velho cajueiro e lá de cima, chupando cajus saborosos e suculentos, observava se a chuva já vinha para que seu pai começasse o plantio de feijão e milho. Num certo dia, o cajueiro que ele tanto apreciava, gente, amanheceu diferente. O que terá acontecido? A árvore estava com um galho quebrado e marcas de fogo em suas raízes. Tião, então, correu e logo mostrou o ocorrido para seus pais, que ficaram espantados com tamanha malvadeza. O menino, muito triste, prometeu abraçado ao pé de caju que não descansaria enquanto não descobrisse o autor de tal crime contra a natureza. Então, gente, aqui já começam a aparecer outros personagens. Aqui é a mãe e aqui é o pai do Tião, tá? E ele contando nessa cena o momento em que ele descobriu que o cajueiro estava com as raízes incendiadas. Nesse outro cenário, a história vai continuar, é claro, né? De repente, viu-se ao longe uma família no portão. Tião montou em seu cavalo, chamado Trovão, e cavalgou naquela direção, enquanto seus pais o seguiam a pé. Chegando lá, logo viu que se tratava de gente amiga e que procuravam pelo filho mais novo que durante a noite anterior havia se perdido deles enquanto voltavam de uma festa de casamento. No meio da conversa, Tião e seus pais ofereceram ajuda na busca pelo garoto. Em troca, pediram que eles ajudassem a descobrir quem havia feito aquela destruição contra o cajueiro. Então, gente, nesse momento aqui da história, já vai aparecer outros personagens, tá? Vai aparecer um pai, uma mãe e uma garotinha que estão procurando outro garoto, que ele, durante o retorno de um casamento, se perdeu da família na estrada, tá bom? Então, eles chegam perguntando na fazenda do Tião, dos pais do Tião, se eles viram o tal menino. E eles dizem que não, mas que podem ajudar a procurá-lo. E aí eles também pedem, no caso o Tião e os pais dele, para ajudar a descobrir quem causou a destruição contra o cajueiro, tá? Vamos aqui continuar o que aconteceu. Olha, pessoal, aqui já vai aparecer outro personagem, esse aqui é o Pedro, tá? Esse menino também é muito especial e importante nessa história. Vamos agora ver qual é a importância dele. Então o menino desaparecido, que estava ouvindo tudo de trás de uma carroça, resolveu aparecer e a tudo esclareceu. Disse com tristeza que era dele o mal feito, mas que estava muito arrependido, pois tinha sido sem querer, na verdade, um acidente. Um garoto chamado Pedro explicou que à noite perdeu-se da família e, como não sabia o que fazer, entrou naquela fazenda.
e tentou subir no cajueiro para proteger-se de algum perigo, mas logo o galho quebrou. Então ele resolveu acender uma pequena fogueira debaixo da árvore para espantar o pavor por estar sozinho. Mas quando percebeu que poderia causar um incêndio, ele tratou de apagar a fogueira. Muito cansado, nesse momento ele adormeceu. Ao amanhecer, então ele percebeu o que tinha acontecido e com medo refugiou-se. Então veja bem, o Pedro, né, ele estava perdido, estava com medo, estava assustado, entrou na fazenda, tentou subir no cajueiro para se proteger dos bichos da noite, mas aí o galho quebrou. Então ele teve a ideia de acender uma fogueira. E quando ele percebeu que a fogueira poderia causar um incêndio, ele então apagou. Mas aí o que aconteceu? Ele adormeceu, dormiu e continuou aquela pequena fogueira queimando as árvores do cajueiro, tá, gente? Então o Pedro não fez isso porque ele quis, foi um acidente. E o mais importante de tudo, ele resolveu assumir que tinha sido um erro dele e não resolveu ficar mentindo, tá? Então aqui, olha, a família, todos eles juntos, alegres, vão agora. Será que eles vão encontrar uma solução para esse problema? Vamos ver. Neste momento, o pai de Tião, pondo a mão no ombro de Pedro, disse amigavelmente que se ele se comprometesse a recuperar o cajueiro, além de perdoá-lo, teria a amizade de todos daquele lugar. Pedro, acompanhado da família, agradeceu a solução e todos ficaram felizes por terem encontrado o garoto são e salvo e também por terem encontrado um jeito de resolver aquele mal entendido, tá? Continuando aqui, gente, eu acho que o Pedro e o Tião viraram amigos. Olha só como eles estão aqui. Vamos ver. O cajueiro ao longe percebeu tudo, ficou feliz e logo renovou as forças para viver. Balançou suas folhas verdinhas que ainda tinham restado e assim colaborou para melhorar sua situação. Pedro e Tião, para selar a amizade, resolveram cuidar da planta, colocando água e adubo ao redor do tronco. Nas horas vagas, eles brincavam de esconde-esconde, de pega-pega, em volta do amigo cajueiro. E aos poucos, já sabe o que aconteceu? O cajueiro foi renovando as suas folhas, foi renovando a sua folhagem, as raízes e o cajueiro voltou a ser forte, tá? No verão seguinte, o cajueiro estava recuperado. No alto da planta já se viam os primeiros sinais da florada da estação de caju. Pedro e Tião, debaixo do pé de caju, lá estavam. E do cajueiro, quando o vento de setembro chegou, caíram os primeiros cajus amarelinhos. Os dois garotos saborearam as frutas com alegria, enquanto observavam lá do alto do cajueiro o sol vermelho entre a copa do cajueiral. Então, gente, essa aqui foi a história de hoje, o cajueiro. Eu queria dizer para vocês também que eu tenho outro livro infantil que se chama O Amigos de Verdade. Quem quiser conhecer um pouco da história do Amigos de Verdade, tem aqui nesse mesmo canal a contação de história. Então você vai lá, procura e escuta também a história do Amigos de Verdade, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo, um abraço para vocês e até a próxima. Tchau! Gostaram, meus amores, da história O Cajueiro? Vocês viram, meus amores, que Pedro, embora seja muito difícil, ele contou a verdade? Porque a verdade, ela sempre tem que prevalecer. Devemos sempre contar a verdade. E Pedro, nenhum momento quis esconder, ele falou a verdade. E Tião logo perdoou Pedro, e eles foram amigos para sempre. Porque Pedro não fez o incêndio do cajueiro porque quis. Não fez isso acontecer porque ele quis, gente. Foi um acidente, certo? Então, acima de tudo, devemos contar a verdade. Agora, meus amores, vocês vão fazer a atividade, certo?
gostado da nossa aula. Ela foi bastante proveitosa, né? O projeto de leitura. Então, meus amores, na próxima aula nós fazemos as correções dessas questões, certo? Um grande beijo no coração. Fiquem com Deus.